Finalmente, Frei Bento, o nosso encontro, aqui nesta casa de Abril, onde, segundo nos disse, pela primeira vez veio. Gostava que me desse um primeiro retrato. Aqui casa lindíssima, não é? Uma casa lindíssima, muitíssimo bem arranjada e aqui tão central. E esteve a falar com um dos homens que liderou Abril, já lá vão estes anos todos. É verdade. Qual foi o retrato? Soube-lhe bem estes dois anos de conversa? Eu já tinha encontrado com ele. Sim. Eu digo aqui, portanto. Aqui não, aqui nunca tinha, eu nunca tinha entrado aqui. Uhum. Primeiro, uma cozinha ótima, mas a arquitetura, o arranjo de tudo, disseram-me que era do Cisa Vieira, e ele esmerou-se. Aqui isto é tudo muito bonito. E dos condimentos, dos temperos da conversa, o que é que achou das questões que foram colocadas? Não, gostei muito porque, aliás, também era da atualidade, não é? Claro. O centro agora de toda esta crise política, financeira, económica, tudo que se está a viver, mas também uma crise que as pessoas às vezes dizem de valores, mas que retrata a necessidade de uma mudança. E este tipo de mudanças não se decreta. Quer dizer, não se decreta. Tem de ser um trabalho de todas as facetas da sociedade, todos os grupos, todos os movimentos e das pessoas. Quer dizer, as pessoas, cada uma, tem de dar o melhor de si para os outros. Porque isto é, como cristão, acho que aquilo, eu refiro muitas vezes a isso, que até há uma nota da Bíblia de Jerusalém, no capítulo 4, a nota B, tem uma coisa que é as passagens todas do capítulo 4 ao capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, em que Jesus está a falar de uma coisa e eles estão a entender outra. E estão a entender outra porque há uma só coisa que tem: ambição de mandar. A ambição de mandar. Até que ponto que ele chegou ao capítulo 10 e há dois que se atrevem a dizer: olha, quando fores para o poder, um à direita, outro à esquerda, quer dizer, um primeiro-ministro, outro ministro adjunto, ali em torno de ti, somos nós. E os outros 10, diz o Evangelho, ficaram indignados. Olha, estes adiantaram-se. Então, há aí algo que é nuclear, quer dizer, e que Jesus disse: não, o que quiser ser o primeiro, ponha-se ao serviço de todos. O Filho do Homem também veio a este mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a vida pelos outros. Eu creio que é o contributo maior que o movimento cristão, o movimento desencadeado por Jesus, tem a dar à sociedade. Porque depois é necessário o Estado, o governo, há ideias de todos os quadrantes políticos da história da humanidade em relação à formação do Estado, mas há uma coisa: seja como for, seja que ideia tiver, tem de dar a um resultado, o resultado do serviço. Frei Bento, de alguma forma essa mensagem é atualíssima, uma vez que nos dias, hoje mesmo, cada vez mais se fala da necessidade de compromisso, dos partidos se entenderem, parece que o modelo político está esgotado. Ao ouvi-lo, parece tudo tão simples. O que é que falha? Somos nós, deixe-me dizer assim, os cristãos, que não conseguimos fazer passar essa mensagem? São os políticos, ou a forma como se entende a política demasiado ambiciosa, demasiado a pensar só nos cargos, mas já se percebeu que isso também falha? Quem é que tem que dar a iniciativa, ou tomar a iniciativa? Repare, eu tenho muito medo sempre... A diabolização da política. E dos bodes expiatórios. Quer dizer, que é o descarrego. Encontro uma pessoa, encontro um grupo, encontro isto e digo eu: o culpado é este. Ora, estamos a atravessar também essa fase neste momento. Sim, mas é... E a campanha vai ser isso. Isso é horrível. Porquê? Porque é a forma de eu me pôr de fora do jogo. Quer dizer, de não entrar no jogo. Ou de considerar-me, então, impoluto e que não tenho responsabilidades nenhumas no que acontece. Ora, até o Dostoiévski disse: somos responsáveis de tudo. E é verdade. Porquê? Porque desde criança, o desejo que nós temos, eu diria o desejo distorcido. O nosso desejo, o desejo deve ser do bem, mas queremos o bem só para nós. E até crianças começam logo, pequenas umas com as outras, a querer o boneco da outra, dali a bocado já estão à bulha, nem sequer se lembram já do boneco. Porquê?
por causa do nosso desejo distorcido de não desejar a alegria dos outros. Quer dizer, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não vai ficar nada para os outros. Quer dizer, esta coisa é, portanto, de ordem, eu diria, antropológica. É da nossa maneira. O que a cultura deve fazer, o que a religião deve fazer, o que o cristianismo deve fazer, o que os movimentos, aquilo que João 23 dizia na Pacem in Terris em 63, não é? O que queremos é que todas as pessoas de boa vontade, e fazer com que as pessoas tenham boa vontade, diria Aristóteles, era ética, é ter boa vontade. De quê? De como é que eu posso desenvolver, eu, o indivíduo, as suas capacidades, a sua generosidade, em que me torno mais eu na relação de serviço dos outros. Porque o ser humano é um ser de relação, mas pode estar em boas ou más relações. Aqui é que é o fundamental. O Frei Beto fez ali uma crítica muito pertinente em relação ao papel dos média, que hoje a sua agenda, os alinhamentos dos telejornais é a desgraça de hoje, amanhã a desgraça de anteontem, e portanto pareceu-me querer dizer que há de facto o dar notícia das coisas boas que acontecem, vê aí também uma forma de contribuir. Porquê? E isso, as pessoas falam de política e dos políticos, mas os meios de comunicação têm donos, depois têm administrações, depois têm muitas coisas, depois têm os jornalistas que conseguem ter. Tem que vender e, portanto, a desgraça vende-se mais. Tem uma coisa, tem que fazer negócio. Exato. Ora, a informação não pode ser um negócio. A informação é o revelar um país a si mesmo, e revelar o mundo a nós mesmos, quer dizer, tem um papel, na teoria mesmo do conhecimento, de representação. Ora, se não representa, as pessoas falam da representação política e tal, mas os meios de comunicação deviam representar o país que se faz, o país que se constrói nas escolas, nas fábricas, nos movimentos, na investigação, nas universidades, nas aldeias, nos centros de decisão de cada zona, tudo isso. Revelar o país a si mesmo. Porquê? Porque nós não podemos estar em todo lado. Claro. Para isso é que é a informação, é o que vai acontecer. Ora, é desgraça sobre desgraça, a tal ponto que chega um momento que quase nem há país já para tanta desgraça, quer dizer, e portanto, escondem-nos o país. Quando a vocação dos meios de comunicação é pôr-nos em contacto com o país, com o mundo, com a sociedade, com as diferentes coisas. E eu nisso sou diametralmente crítico por causa do seguinte, porque é um roubo à sociedade. E portanto, gastam aquela energia toda para... e vejam uma coisa, as pessoas não querem discutir isso, mas a publicidade, que devia ser uma forma generosa e sofisticada, claro, mas de informação, e transforma-se nisto. Se eu não tenho aquilo que me anuncio, sou um infeliz. A publicidade vive de nos tornar infelizes, se não tivermos aquilo. E depois nós vimos isto, a banca a fazer a sua publicidade, compre, e depois... Quer dizer, é que nós estamos agora, a meu ver, e por isso é que eu não quero os bodes expiatórios nesta discussão sobre a política atual, por causa do seguinte, é que nós consentimos, e portanto isso continua depois de mudanças de governo, de FMIs ou sem FMIs, desde o que seja, continua esta questão, é que nos incentivam a fazer o que não devemos. Quer dizer, há uma falta de ética nos meios de comunicação e na publicidade, de tal maneira que, pensando que estão a dinamizar a economia, estão a desgraçar os indivíduos, que não podem dizem, estamos a viver acima das nossas possibilidades, mas é isto que estamos a ser incentivados continuamente. Frei Beto, não podemos demorar muito tempo, estaríamos aqui a tarde toda, mas desse ponto de vista, como cidadão, que o é, como é evidente, era possível pedir-lhe 2, 3, 4 temas daqueles que deviam ser os grandes temas que os partidos deviam debater nestas eleições que aparecem neste contexto, enfim, sim, de crise. Eu devo dizer, primeiro, eu não sou tão crítico em relação aos partidos como a generalidade das pessoas. Porquê? Porque eu tenho muito receio do seguinte,
nós viemos de uma ditadura, do partido único, mas tivemos depois uma desgraça, foi de voltar à mentalidade dos partidos da Primeira República, quando isso devia ter sido superado. E superado por quê? Superado pelo seguinte: é necessário a configuração ideológica, a configuração prática, a configuração política, a configuração de cada um dos partidos para as pessoas, como dizem, terem alternativas, tudo bem, liberdade, nisso. Só que os partidos devem ter consciência de que são partidos, de que não são a totalidade. Não são a totalidade da vida política e não são a totalidade da vida social, da vida cultural, de tudo isso. Portanto, a cura da tentação do partido pensar que é todo, pensar que não é é uma parte. O partido, quer dizer, é uma parte, não é a totalidade da vida política, muito menos a totalidade da vida social e cultural, da vida religiosa. Não é. Agora, então, o tema, a meu ver, que é necessário desenvolver, é também nos meios de comunicação não desenvolverem nem os partidos como bodes expiatórios, nem como partidos como a única salvação. A salvação vem de todos, dos que estão alinhados nos partidos, dos que não estão alinhados, mas que querem dar um contributo. E, portanto, as pessoas, em vez de viverem esta coisa também agora, de fazer dos partidos, ou seja de quem for, os bodes expiatórios, vamos lá ver como é que nós, cidadãos, lançamos para e exigimos dos meios de comunicação aquilo que achamos prioritário. E aqui vem uma coisa, que é a hierarquia do desejo. Quer dizer, nós não vamos, eu não sou budista, de dizer assim, o melhor é extinguir o desejo, não desejar nada. Não. No Evangelho fala-se da conversão do desejo. E o que nós devemos é, portanto, hierarquizar. Quais são as primeiras coisas mais importantes? Quais são as segundas? Quais são as terceiras? Quais são as quartas? Não dar a tudo o mesmo valor. E então, a primeira coisa que era importante nesta época, poucas coisas bastam à vida. A primeira mensagem cristã é essa. É que nós andamos sempre a ter mais, e ter isto e ter aquilo. E então agora, veja, se entrar aí o FMI, ele é que lucra. A troco de uns dinheiros para se poderem pagar, mas é eles, quer dizer. Portanto, é necessário que as pessoas também dissessem assim. Frei Bento, deixa-me só dizer, poucas coisas bastam, mas o Frei Bento disse ali muito claramente que há de facto poucos, muito ricos, e temos muitos, muito pobríssimos, muito paupérrimos. Paupérrimos. Agora, a mensagem não pode passar ao lado disso. A mensagem não pode passar. E essa é a primeira coisa de fazer, eu quase diria, uma repartição dos bens. E cuidado, que quando me dizem assim, estes das obras, das empresas públicas que ganham os seus gestores, tudo isso é verdade, é uma vergonha. Mas, cuidado, as empresas particulares, privadas, não, nós dizemos, essas não é com os meus impostos, não tem nada com isso. Mentira! As empresas, todos os bens que há no mundo e que se desenvolvem, o destino é da doutrina social da Igreja, é o destino universal dos bens. As coisas são para todos. Ora, uma empresa particular justifica-se privada e tudo isso, para quê? Se for uma forma melhor de desenvolver riqueza para partilhar. Não é para assambarcar. E não é para esses monopólios que se fazem e que depois dizem assim, a sociedade depende de nós. Quando? Quem é que fez aquela riqueza? Foram os trabalhadores, foram os técnicos, foram os que pensaram. Quer dizer, não andarmos a cair nessa falácia do privado em que podem fazer o que quiserem, porque isso não tem dimensão social. Mentira. Frei Bento, eu acho que se todos os dirigentes e os militantes e as pessoas que, enfim, têm graus de responsabilidade, enfim, diferentes, mas se captassem essa mensagem, já não era nada mau. Estamos mesmo a terminar.
O Frei Bento é uma das pessoas que, afortunadamente, utiliza, neste caso, um jornal e que depois tem milhares de leitores, através daquelas pessoas que reproduzem as crónicas nas chamadas redes sociais, que é o que estamos neste momento a fazer. Deixe-me, como última questão, assim, uma espécie de provocação. Se Cristo estivesse hoje entre nós, estava no Facebook, estava a utilizar as novas tecnologias para espalhar estes valores? O que o acusaram era de estar em todo lado. O que acusaram era precisamente nesses lugares duvidosos e proibidos que eram os pecadores, os publicanos, as mulheres de má vida, tudo isso, esse mundo. Eu creio que Jesus o que queria era reunir, diz o Evangelho de São João, reunir todos os filhos de Deus dispersos. Não pôr cada um com as suas capacidades, com os seus talentos, mas em vez de estar uns contra os outros, ver quem era a competição em quem ajuda melhor. Diria, como no Tabor, como foi bom estarmos aqui, e acho que os nossos telespectadores, quando o ouvirem, vão sentir o mesmo. Obrigado e... Muito obrigado também pelo convite e por vir a esta casa fantástica e à associação também do 25 de Abril sempre. Quer dizer, sempre mais, 25 de Abril, não é? Muito obrigado.